Bem-vindo ao meu canal. Vou compartilhar neste vídeo uma análise da entrevista de Chico Penteado. Diz ser reptiliano e esclarecer a verdade à luz da palavra. Pessoa que crê que teremos um contato extraterrestre futuramente, como tem linhas, né, que creem que haverá contato extraterrestre, e os mistérios, né, de ufologia e muitas coisas aí que nós escutamos assim à nossa volta, né? Então vou estar abordando nesse vídeo. Provavelmente devo fazer uns 2 ou 3 vídeos, porque senão vai ficar muito longo, ok? Queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho e como você descobriu que era dessa origem estelar. Bom, eu escrevi um livro em 2010 chamado Conversando com os Reptilianos. Ele foi... inclusive eu fui a programas de TV, Jô Soares, NetGeo, etc., falar disso, né, de uma forma semelhante ao que aconteceu com a Pamela Stonebrook lá nos Estados Unidos, né? Eu tive uma visitação de uma entidade, numa espécie de viagem astral, numa noite onde uma reptiliana apareceu para mim, dizendo que estava muito triste. Eu me vi numa base, vamos dizer assim, subterrânea na Terra, evidentemente na Terra, onde aparecia uma reptiliana num salão cheio de objetos de origem humana, roubados, eram evidentemente roubados pelos reptilianos, e ela falava assim: olha, eu sinto muito por você estar nessa forma humana horrível, é horrível ser humano, mas quando você morrer nessa vida atual, você vai ter o direito de voltar em espírito, né, para o mundo reptiliano e ver a sua verdadeira beleza. E quando ela me mostra a verdadeira beleza, ela me dá um espelhinho de mão, né? E no espelhinho de mão eu via que eu tinha uma cara de iguana, que nem ela, uma cara de dinossauro, né? Os dois, eu e ela, estávamos vestidos com roupas de humano, mas assim, ela estava usando um kimono japonês, muito chique, muito caro, e eu estava usando umas roupas indianas, com joias e tal, mas a cara era de iguana, né? E sabidamente os reptilianos gostam de furtar, né? Então eram objetos de culturas da Terra, tinha cadeira Luiz XV, tinha vaso chinês ali, né? E era numa caverna na Terra, sabidamente era uma caverna na Terra. Isso vem de, assim, como pico, né, de um processo que começa em 2005, quando eu começo a fazer vigília ufológica, vigília mesmo, no mato, de ver disco voador, com a Roseli Vaz de Lima, que era uma amiga minha, tal, que a gente fazia. E aquela coisa começou a intensificar para um estado de contato. Eu comecei a ver nave, comecei a ver... comecei a fui abduzido uma vez por Grey, que é aquele ser cinzão. Fizeram um exame médico em mim para ver se eu tinha condição de ir mais a fundo. O Grey sempre faz a linha de frente, né, de todos os contatos. Eu acredito muito nisso. E foi isso. Realmente é simples, entende? Foi um encontro desse. Então ele relatou que nesse encontro com esta reptiliana fêmea, nesta viagem astral, ela falou com relação à verdadeira alma dele, a verdadeira aparência dele. Gênesis 1, 26, 27. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que é assim interessante, a gente vê assim, a Bíblia fala sobre o espírito do anticristo que já está no mundo, opera no mundo. Então, quando a Bíblia relata, para vocês entenderem assim a queda dos anjos, então, o mundo jaz no maligno. O mundo está sujeito assim a contatos, nós somos sujeitos a contatos do mundo espiritual, e as Escrituras nos ensinam realmente a verdade sobre isso e o cuidado também sobre isso. Mas o homem, ele buscou
assim se envolver e se afastar de Deus, alguns assim consciente, outros inconsciente, por não conhecer a verdade. E então nós vemos hoje assim muitos movimentos, muitos movimentos. As escrituras elas esclarecem muitas coisas com relação a isso. E Deus ele não deixa o povo dele confuso. Então vamos aqui, né, entender um pouco assim sobre esta viagem astral. Na verdade, a viagem astral, o que seria? Seria sair do corpo, né? Tem um termo também, projeção astral. Isso é o movimento Nova Era, muitas pessoas fazem isso, pode acontecer com você, comigo, e Deus também ele pode nos levar também para nos mostrar alguma coisa, como também você pode ir por você também. O homem ele tem essa capacidade. A gente tem provas disso, pessoas que já fizeram viagens aí. Então, Jesus, por exemplo, ele foi assim levado ao deserto e foi tentado por Satanás. E ali nós vemos lá no livro de João, no Evangelho, ou melhor, no Evangelho de São Mateus, né? Ali o relato da tentação de Cristo ali. E ali é muito profundo que realmente ali essa situação que Jesus ali estava ali diante do seu próprio inimigo. Então, a gente vê assim, né? O Chico Penteado, né? Como ele disse, foi abduzido por Grace, então é um outro, né? Suposto aí extraterrestre, e ele crê que ele é uma alma reptiliana, que pós a morte ele vai assim ter a aparência como um reptiliano, mas a palavra de Deus ela nos ensina o contrário, né? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E existem outras também, né? Quando se fala espírito do anticristo, é espírito contrário a Cristo, contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus, né? E é assim, o inimigo ele luta realmente para enganar. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele disse que os reptilianos têm o costume de roubar, né? Quem que veio roubar, né? Então, é muito interessante aí a gente ver aí, né? Isso é uma iguana, né? Família de dinossauro, vocês lembram? Então, nós vemos assim, é bem claro, né? Assim, muitas coisas acontecendo e as pessoas que não querem saber de Deus, que não creem em Deus, buscam outros conhecimentos. Agora, olha o que diz aqui em 1 João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, quem está com Deus, quem recebe Jesus na sua vida, é filho de Deus. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Agora, ele crê que ele vai ser a imagem e a semelhança de uma iguana, né? Isso é complicado. Agora, aquilo que o homem crê, aquilo que o homem acredita, ele está colocando assim o resultado do final dele. E se ele crê em Deus, ele está colocando como resultado a sua salvação em Cristo Jesus. Mais um detalhe que muitos passam assim desapercebidos, né? Nessa viagem astral, aqui vemos uma situação que ninguém percebeu. Esta reptiliana era um espírito de reptiliano. Ele cita a reencarnação, que é também um engano. Misturam contato com o mundo espiritual com o mundo material. Então, a gente vê assim, as escrituras, ela é a única que esclarece muito bem, principalmente assim nos evangelhos, a gente vê nas escrituras, para entendermos assim o mundo espiritual. E hoje muitos assim se aventuram, assim querendo descobrir por si próprio, tendo contato aí com espíritos que realmente não conhecem, que a Bíblia cita como espíritos enganadores, ensinamentos de demônios, e isso é um perigo, é um problema. Então, as escrituras, ela nos ensina para nós estarmos alertas sobre isso. As pessoas simplesmente vão, mergulham,
com relação à projeção astral, já ocorreu comigo, eu já tive essa experiência. Então, eu sei muito bem o que eu estou falando. Então, como muitas pessoas citam, né? Jesus ali, quando eu disse ali, Jesus, ali ele foi em corpo. Ele foi corpo e espírito. Ali. E ele foi levado pelo Espírito ao deserto, depois ele foi levado ao pináculo do templo, né? Então, ali a Bíblia é claro que não detalha, né? Não detalha. Se de repente podia ser visto, eu creio que não poderia ser visto, que Deus ele tem assim os seus mistérios, né? Já conheci pessoas que teve uma experiência de arrebatamento. Arrebatamento é ser tirado de um lugar e levado a outro lugar, de uma forma sobrenatural. Ok? Então, nós vamos encerrar este vídeo por aqui, né? E eu vou fazer mais uns 2 ou 3 vídeos aí. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e colocar um comentário aí no seu, aí embaixo, né, na descrição, que é muito importante para o crescimento do canal. Ok? Até mais. Fique com Deus. Fique com esse versículo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. E ainda tem muito assunto aí para nós aí ainda detalharmos aí. Até mais. Fique com Deus.